Graça e paz, igreja. Pode sentar. É sempre um privilégio estar ministrando a palavra de Deus. E o Salmo 115, versículo 1 fala: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor dá glória por amor da sua fidelidade e misericórdia. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, mas eu peço aos irmãos que jamais coloquem a vossa fé, a vossa expectativa no homem, porque o homem é falho. Então essa noite tem que ser dada uma salva de palmas e a reverência é a Jesus Cristo de Nazaré. Então esse merece uma salva de palmas. Mais uma vez eu agradeço, pastor. Sei que a minha presença aqui foi fruto de oração, jejum, como nós estávamos compartilhando. Também sei que não foi nada fácil essa viagem para o Espírito Santo, especificamente para a Vitória. Eu sou uma pessoa que não vivo do Evangelho, digamos assim, mas vivo para pregar o Evangelho. Então, as minhas viagens, o custo é zero, as minhas ministrações, o custo é zero, porque o meu objetivo é ganhar almas para Deus. Essa é uma aliança que eu tenho com Deus e é o que eu preciso para viver. Esse é meu combustível, porque em outros tempos se não estive sentado aí, eu estava ali fora, entregue às garras de Satanás. Mas através de orações, através de pessoas que pagam preço pela minha vida, uma dessas pessoas ela está aqui hoje, que é o meu apóstolo, meu pastor, líder espiritual, apóstolo Daniel, que saiu de Recife para estar me acompanhando, porque a nossa caminhada com Deus é muita guerra, amados, e o inimigo ele não está brincando não, e não vou falar que o inimigo está furioso, porque ele sempre está furioso, e nós temos visto tudo que está acontecendo aí fora. Tudo que está acontecendo aí fora de mal não é plano de Deus. Deus está permitindo, porque Satanás já foi derrotado, e aqueles que não têm aliança com Deus, Deus ainda está permitindo se reconciliar. Então se Deus me trouxe aqui esta noite é para falar que ainda há tempo de reconciliação. Jesus está de braços abertos, Jesus está nos aguardando, como aconteceu comigo. Eu quero contar um pouquinho da minha história, vou falar rapidamente. O meu testemunho não é impactante. O meu testemunho não é impactante. Vocês simplesmente estão olhando para um atleta profissional de futebol. Joguei em vários times. Joguei em Seleção Brasileira, Real Madrid, São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, Atlético Mineiro. Joguei no Sport Recife. Recentemente, há 3 anos, na Turquia. E sou um ex-alcoólatra e ex-fumante. Atleta, por quê? Dei legalidade a Satanás. Não segui esses princípios. Isso daqui é que fala a verdade. Isso que nos dá vida. Isso que nos motiva a viver. Nossas ilusões que o inimigo nos oferece. E a gente, o que acontece? Cai como patinho. Por quê? Não temos princípios, não temos alianças. E quando não existem essas alianças, o inimigo ele entra, destrói. Quando eu cheguei aqui, vocês devem ter notado que eu vim sem esconder minha tatuagem. As minhas tatuagens. E eu vou contar tudo. Como que o inimigo age, o que ele faz, da maneira com que ele chega até nós para nos oferecer as coisas, porque a gente quando está no topo fala, não, Deus abençoou. Calma, que vocês vão ver que não é bem assim. Comigo aconteceu da mesma maneira, e eu convido os irmãos para que possam abrir suas Bíblias no Salmo 128. Salmo 128. Para aqueles que não tiveram o tempo para estar lendo um capítulo da Bíblia, esse é o momento. Vai ler o Salmo 128. Todos acharam? Amém? Salmo 128, a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irás bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa.
Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Pai, em nome de Jesus, eis a tua palavra, Senhor. Continue falando conosco. E que nós possamos, ó Pai, ser impactados não por aquilo que será ministrado, mas pelo que o Espírito Santo irá ministrar ao coração de cada um. Cobre esse lugar rodeando com os teus anjos, e que nós possamos receber uma palavra, Pai, uma palavra abençoada, para a honra e glória do teu Filho Jesus Cristo, que foi quem pagou o preço por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui, para receber novamente o perdão e a reconciliação através desse sangue tão precioso. Eu faço essa oração abençoando e cobrindo este lugar com o sangue de Jesus. Amém. Podem assentar, amados. Vocês notaram aqui, nesse Salmo 128, e quem aqui, os homens, que sonham em ter uma mulher abençoada, uma esposa abençoada, levanta as mãos. As mulheres que sonham em ter um esposo abençoado, levanta as mãos. Trabalho abençoado, ser próspero no trabalho, todos. Filhos, todos. Netos, todos. E pasmem ou não, mas os meus sonhos, os meus objetivos, são exatamente iguais ao que todos nós que estamos aqui hoje almejamos. O quê? Eu, quando comecei, que me conheci por gente, eu falei, um dia eu quero crescer, ter uma esposa linda, maravilhosa, abençoada, e graças a Deus fui presenteado com a minha esposa Marie, mãe das minhas duas filhas, Eloá, de 3 anos, e Esther, de 11 meses, que estava indisponível, está sem comer, praticamente, conta de tempero, mudança, avião, essas coisas, mas para a honra e glória de Jesus, já está tudo bem. Elas não vieram por conta desse mal-estar, mas a minha esposa está lá no hotel, e eu sonhava em ter uma esposa abençoada, e eu sonhava, como sonho, em ter um trabalho abençoado, e eu sonhava e sonho em ter filhos abençoados, e netos abençoados, e tudo isso é promessa de Deus, como nós vemos aqui no Salmo 128, e eu confesso para vocês, hoje eu estou com 36 anos de idade, durante 31 anos da minha vida eu corri exatamente atrás disso, de uma mulher abençoada, procurando em qualquer lugar, em boates, em bares. Eu queria o quê? Ter uma mulher linda, maravilhosa, abençoada, e procurando em lugares errados. Trabalho, e o trabalho é o quê? O trabalho é o que nos proporciona alimento, comida, dinheiro, fama. Corri atrás de tudo isso, porque muitos de nós buscamos isso, ser famoso, ganhar muito dinheiro para ser rico. Filhos, da mesma maneira, se a gente sonha em ter a mulher ou o marido abençoado, a gente sonha em ter filhos abençoados, e os filhos que nos dê netos abençoados. E essa é a nossa vida. Eu corri 31 anos atrás disso, mas eu corri 31 anos da minha maneira. Cresci num berço católico, os meus pais eram ministros da igreja católica, hoje por conta da idade já não exerce mais esse cargo, mas não prego religião, porque religião não salva. O que salva é Jesus de Nazaré, porque foi Ele quem derramou o sangue para nos salvar, não foi religião. Mas esse é meu testemunho, então eu cresci, e independente se meus pais são católicos, a minha educação foi a melhor educação que uma pessoa poderia ter, porque meus pais me ensinaram princípios, e até os meus 13, 14 anos de idade, eu vivi, lá no interior de São Paulo, a gente fala o quê? Debaixo das saias dos pais, que é o quê? Sob o regime dos meus pais. Eu tinha horário para comer, horário para dormir, horário para ir na escola, horário para acordar, horário para tudo. Eu tinha um agendamento na minha vida, mas aos 14 anos de idade eu fui jogar em Ribeirão Preto, no Botafogo de Ribeirão Preto. Aí eu já comecei a colocar o trabalho como meu maior objetivo, e nunca pensando em Deus. Amados, dos meus 7 aos 13 para 14 anos de idade, a igreja católica da minha cidade, que chama-se Pradópolis, interior de São Paulo, uma cidade de 15 mil habitantes,
Eu e meus pais, era eu, meu pai e minha mãe, nós limpávamos a igreja. E quando passava a menininha assim na porta da igreja, eu me escondia atrás de pilar envergonhado. Eu falava, pobre, limpando a igreja, que menina vai querer? Vai querer casar comigo. Entendeu? E além de pobre, orgulhoso. Eu vim de uma família extremamente pobre. A minha mãe, ela vendia coisas para poder ter dinheiro para ir treinar em Ribeirão Preto, que são 30 quilômetros de distância, de Pradópolis a Ribeirão Preto, onde o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas sempre o quê? Fazendo do melhor, me dando do melhor para que o quê? Eu não fugisse dos princípios. E eu ali em Ribeirão Preto conheci o meu eu. A educação que meus pais me deram ficou de lado. O que falava mais importante era o quê? Eu vou arrumar agora morando sozinho? Por quê? O que acontece? Os nossos pais, quando nós estamos sobre a visão deles, eles sabem o que é melhor para nós. E não precisa ser crente para saber o que é melhor ou o que não é. Não precisa ser crente para falar que isso é bom e que isso é ruim. Nós temos que dar ouvido aos nossos pais. Nós temos que prestar mais atenção com o que os nossos pais falam. Senão o que vai acontecer? Nós vamos cair ainda mais nessas armadilhas que Satanás nos coloca. E nós vamos ser pisoteados. Nós vamos ser chicoteado, chacoteado. Vamos ser motivo de chacota. Porque o inimigo ele faz dessa maneira. Ele pinta e borda. E ele não mede esforço não. O tempo dele está acabando. O nosso Jesus está voltando. E ele está voltando para buscar aqueles que são fiéis. Aqueles que saem da sua casa para vir adorar e que adoram em espírito e em verdade. Não que vão num culto para ver quem que é que está ministrando. Jesus não quer isso. Jesus não quer isso. Hoje eu cheguei aqui no culto, praticamente 8h15, para ministrar a palavra de Deus. E criou-se muita expectativa, mas Jesus já estava aqui desde antes de nascermos. Ele já estava esperando esse momento. E olha como que Ele é bom. Ele nos proporcionou estarmos aqui essa noite, não somente para ouvir esse testemunho, mas para que a gente pare e reflita. Reflita que Jesus está à porta batendo. E aquele que abrir, Ele entrará e ceará com Ele. E Jesus está batendo na porta dos nossos corações. Porque assim como vocês, eu estou aqui em cima ministrando, contando um pouco do meu testemunho, mas eu estou sendo ministrado, porque a todo momento o Espírito Santo está me falando. E eu vejo na cara de cada um, no rosto de cada um de vocês, amado, a paixão que vocês têm por esse Jesus que eu também tenho. E que é lindo. E sabe o que acontece? Nós, às vezes, criávamos expectativa para ter milhares e milhares de pessoas aqui, muito mais pessoas aqui, mas Deus levantou eu e cada um de vocês essa noite, porque quando nós sairmos daqui, nós vamos falar ali fora do amor de Deus. Eu e você, nós somos o outdoor de Deus. E o que é o outdoor? É aquela placa que está ali indicando, bem-vindo à vitória do Espírito Santo. E nós somos essa placa. Se nós sairmos daqui da igreja de cabeça baixa, triste, que Deus não falou conosco, como que as pessoas vão querer servir esse Deus que eu e você servimos? E amados, eu não conhecia esse Deus. Eu vivia debaixo do meu ego, dos meus princípios. E isso são promessas. Trabalho bem sucedido, mulher ou marido, filhos, netos. Só que muito de nós, o que nos esquecemos, como eu esqueci. Se vocês estiverem com a Bíblia aberta, acompanhem comigo. Se não tiver, não tem problema. Eu leio para vocês. Olha o que fala o versículo 1 do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então Deus me trouxe aqui essa noite para falar. Se você quer ser bem-aventurado, se eu quero ser bem-aventurado, se nós queremos todas essas promessas, nós temos que temer primeiramente ao Senhor. O temor do Senhor está em primeiro lugar. Andar nos caminhos de Deus. E eu, quando andava nos meus caminhos, só me dei mal. Aí vocês devem estar pensando, poxa, o Cicinho se deu mal, jogou 2 anos e meio no São Paulo. Jogou 2 anos no Real Madrid.
Jogou 3 anos e meio na seleção brasileira, servindo na seleção brasileira. Jogou 5 anos na Roma da Itália. Jogou 1 ano no Sport Recife. Tive uma passagem de 4 meses pelo Botafogo do Rio, lá no início da minha carreira. Tive uma passagem também 4 meses pelo Vila Real. E agora, recentemente, 3 anos no Sivasspor da Turquia. Que cheguei lá, era um time mediano. 3 anos que eu fiquei lá, o time começou a ser conhecido porque nós ganhamos muitos jogos. O time ficou em 5º lugar na competição e isso nunca tinha acontecido. Então Deus, Ele não escolhe lugar para nos honrar. Se nós estivermos em aliança com Deus, aqui aposto com quase todos vocês, digamos, numa maneira gospel de apostar, tá, gente? Não é dinheiro, não. Só quero desafiar um pouco vocês. Que quando eu saí para Roma, para o Real Madrid, ninguém ouviu mais falar de Cicinho. Porque eu saí do Brasil sem ter aliança com Deus. E assim como muitos são enganados por Satanás, que está na palavra de Lucas, Deus, Ele não estava no negócio de Real Madrid, de Roma. E por que eu falo isso? E falo com toda a autoridade do mundo. Porque Jesus Cristo, quando foi levado ao deserto para ser tentado, Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Só que quem colocou Jesus Cristo no topo mais alto e ofereceu tudo para Ele, foi Satanás. E Jesus Cristo não caiu nessa armadilha, eu caí. Então, se eu cheguei na seleção brasileira, Real Madrid, Roma, não foi através da mão de Deus. Deus até permitiu, porque Ele queria conhecer meu coração. E quando Ele permitiu, eu caí nas garras de Satanás, porque o diabo me ofereceu tudo, me ofereceu fama, me ofereceu mulher, me ofereceu clubes grandes, me ofereceu status, tudo, e eu caí. Aceitei, porque eu não tinha os princípios de temer a Deus. Eu falei, opa, eu já tenho uma mulher, já tenho um trabalho que me dá muito dinheiro, já tenho filho. Por quê? Eu tive um casamento quando eu não conhecia Jesus. E eu tenho um filho de 10 anos. Fruto do quê? De desobediência. Por isso que eu falo, os pais não precisam ser crentes para falar o que é certo e o que é errado. Faça um teste. Eu fiz um teste com a minha mãe. Tinha 3 moças paradas. Eu falei, mãe, adivinha qual daquelas moças eu estou apaixonado? Ela falou, aquela de vermelho. Aí eu falei, mas como que a senhora sabe? Ela falou, porque eu já não gostei logo de cara. É dessa maneira que os nossos pais agem. Por quê? Nós não conversamos com os nossos pais. Nós não procuramos saber o que os nossos pais acham do nosso relacionamento. E eu não queria, não estava nem aí. Eu queria o quê? Uma esposa e um filho. E eu fui presenteado com um filho de 10 anos. Ele tem 10 anos hoje, o Heitor. E eu não tenho contato com ele, só quando estou de férias, mas é uma briga incansável na justiça, o quê? Para ele poder estar comigo. E quando ele está comigo, é uma educação totalmente diferente. Amados, e isso é o quê? Isso eu não culpo somente a mulher que eu tive aliança, não, a minha ex-mulher. Porque eu também era culpado, porque eu não sabia que era ser sacerdote, não sabia o que era ser pai, não sabia o que era ser amigo, não sabia o que era ser marido. E ela também não tinha todos esses requisitos como mulher. Porque era muito jovem, nós éramos jovens. E não existiam os princípios de Deus. Por isso, um casamento destruído. Por quê? Vivi na minha dependência. Eu posso tudo porque eu me fortaleço. Não posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, se nós caminharmos sem Jesus, a nossa caminhada, ela é em vão. Porque nós podemos receber tudo do bom e do melhor na nossa visão humana aqui nessa terra, como eu achei que tinha tido. Fama, sucesso, mulheres, baladas, restaurantes não pagavam, passava na rua, e o inimigo usou de todas essas artimanhas, porque ele me ofereceu, eu caí, e ele mudou meu nome, porque todos me conheciam como Cicinho, e depois que eu caí nas garras do inimigo, eu fiquei conhecido o quê? Como cachaceiro, como lixo. O inimigo, ele mexe no nome, ele mexe em tudo, ele não mexe só em finanças, em família, não, em saúde, ele mexe no nome, ele muda o nome. E era assim que eu era conhecido. Mas para a honra e glória de Jesus, tudo isso está sendo mudado ainda. Está sendo mudado. Hoje, em muitos lugares onde eu passo, as pessoas falam, ali vai o homem de Deus. Mas isso tem preço. E o preço é o quê? Joelho. É dependência, é radicalismo na palavra de Deus.
Porque não adianta também, uma das minhas maiores conversões, que para muitos é difícil ainda, foi no bolso. Quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, a primeira coisa que foi tocada em mim foi no bolso. Deus queria minha fidelidade. E eu comecei o quê? Com 1 mês e meio de conversão, a ser dizimista, a ser ofertante, e a igreja, o ministério que eu venho, que é o Ministério da Visão Celular, do apóstolo René Terra Nova, lá de Manaus, da Visão Celular, né? É uma igreja em células, e trabalha com primícias, porque a palavra de Deus fala de primícias, e a primícias, para quem não conhece, você pega 30 dias do seu trabalho, o primeiro dia do seu trabalho, você entrega na mão do sacerdote. O sacerdote é quem paga o preço para você, por nós. É ele quem acorda de madrugada, nos cobrindo em oração. Então isso é bíblico. Faz quem é obediente. E muitos falam, dízimo, tudo bem, mas primícia, o meu coração é assim. E se um dia Deus me direcionar para outro ministério que não trabalha com primícia, eu não vou mudar a raiz que eu tenho da visão celular. E creio que minha raiz é na visão celular e eu vou viver na visão celular. Mas o que eu quero mostrar? Que a fidelidade que a Bíblia me ensina não é a denominação que vai mudar. Porque eu estou sendo moldado dessa maneira. Então, amados, é fidelidade. Então, quando fala de dízimo, não é para pastor. Quando fala de oferta, não é para pastor. O meu apóstolo, ele está de prova. Um belo dia eu liguei lá da Turquia para ele e falei, apóstolo, o meu coração, e liguei chorando, o meu coração não está em paz. Ele, por quê? Eu falei assim, porque eu estou aqui na Turquia, estou dizimando, estou ofertando, estou primiciando aí, porque ele me passou a conta da igreja, eu mesmo na Turquia, os meus dízimos, minhas ofertas, minhas primícias, tudo sendo depositado no nosso templo, no templo que eu congrego, que é em Recife. Eu falei assim, Deus não quer meu dinheiro, e eu creio que isso não está sendo suficiente, e eu estou sendo incomodado com algumas situações, porque parece que eu estou comprando a Deus. Ele falou assim, meu filho, não fala isso. Sabe por quê? Porque você está aí na Turquia, mas o seu dízimo, a sua oferta e a sua primícia está aqui em Recife. E o seu dízimo, a sua oferta e a sua primícia está chegando em favelas, em famílias que você não pode chegar. E é dessa maneira, amados, às vezes nós endurecemos o coração para trazer a nossa oferta, o nosso dízimo, aqui na frente, a nossa primícia, achando que o pastor vai usar, e o pastor vai usar mesmo para abençoar outras famílias, onde eu e você não podemos chegar. Então nós temos que quebrar esse gelo em nosso coração, e aquilo lá, quando ele me falou, confortou meu coração. Eu falei, Senhor, muito obrigado, só me faça um favor, Senhor, aumenta ainda mais o meu salário, para que eu possa dizimar e ofertar ainda mais, para mais pessoas serem ajudadas. Isso não aconteceu ainda, mas eu creio que Deus pode fazer isso. Amados, o que Deus requer de nós é o quê? Fidelidade. Como eu falei, o meu testemunho não é impactante. O meu testemunho não é para ficar de queixo caído. Vocês estão olhando para um milagre de Deus que estava jogado no lixo. Porque eu cheguei a um ponto que eu não bebia uma dosezinha, não. Eu chegava, para vocês terem noção, eu chegava de férias na minha cidade, no interior de São Paulo, e para ir em bares, a minha irmã, ela ligava numa distribuidora, eles traziam de caminhão, de caixa de cerveja, e empilhava caminhão, imagine, uma parede dali, de onde está escrito Deus, até aqui, empilhado de cerveja, mais de 100, de 80 caixas, e churrasco. Eu bebia a tal ponto que eu não comia, eu só comia churrasco, então era um vazio. Eu não sei se aqui tem pessoas que já se envolveram com álcool, se tem pessoas que ainda é dependente, mas aquelas que não sabem, essas que já se envolveram sabem do que eu estou falando. As que não sabem, a pessoa quando bebe, ela evita ao máximo ir no banheiro, porque senão fica indo toda hora, ainda mais cerveja que é diurético. Eu bebia a tal ponto de enfiar quase meio dedo na minha canela, de tão inchado que ficavam minhas pernas. Aí quando eu via que estava assim, eu ia no banheiro, aí ia toda hora, e isso me incomodava, porque eu falava, nossa, se eu for no banheiro, são 2 copos de cerveja que eu paro de beber. Cigarro, fumava 2 maços por dia,
E não era Marlboro Light, não era Derby, esses negócios, não. Era Marlboro vermelho. O do cavaleiro lá com câncer. Porque eu falava, já que é para servir a Satanás, vamos servir com força. Porque é tudo ignorância, amados. O inimigo foi me oferecendo e eu fui caindo. Eu chegava ao ponto no bar, me dava um cigarro, aí eu olhava, tinha um cigarro assim, eu falava, não, irmão, isso daqui dá impotência, me dá o que dá câncer. Eu brincava com Deus. Porque eu não tinha aliança. E o inimigo foi fazendo isso. E essas embriagadas minhas, eu falava, meu Deus não, né? Eu falava, nossa, o que eu vou fazer agora? Bêbado? Ô amigo, o que você está fazendo? Nada. Estou indo aí. Deitava, o cara colocava um monte de cerveja, uísque, conhaque para tirar a dor e me tatuava todo. Hoje eu tenho 33 tatuagens no meu corpo. E estou vendo que tem muitos jovens aqui. E Deus está pedindo para eu falar isso essa noite. Muitos. Todos nós sabemos que no livro de Levíticos tem um versículo, eu não me engano qual que é o versículo, eu acho que é o capítulo 24, se eu não me engano, e o versículo, eu não me lembro, que fala sobre tatuagens, de não marcar o corpo. Algumas traduções falam sobre tatuagens, outros falam para não fazer marca nos seus corpos. E hoje, pelo fato de Jesus ter nos dado a liberdade através do Evangelho, eu vejo muitas pessoas ainda dentro da igreja fazendo tatuagens. Então ouça a história de uma pessoa que foi pisoteada por Satanás através da tatuagem. Para vocês que não sabem, tatuagem representa o quê? Derramamento de sangue. Se tiver algum tatuador aqui, que me perdoe. Se tiver pessoas que gostam de tatuagem, que me perdoe. Mas eu creio que em nome de Jesus, assim como Deus abriu os meus olhos, Jesus quebrou toda essa cegueira espiritual, vai quebrar a cegueira daquela pessoa que está aqui essa noite. Amém? Não estou falando mal de tatuador, não estou falando mal nada disso. Só estou falando que o Espírito Santo me revelou. E o Espírito Santo está pedindo para eu falar isso. Tatuagem é dessa maneira, é derramamento de sangue. Eu tenho 33 tatuagens no meu corpo. Nome dos meus 9 sobrinhos, nome do meu filho, nome dos meus pais nos tornozelos. Frases bíblicas, tenho a Bíblia desenhada nas minhas costas, tenho Deus é fiel, enfim, tudo, tenho esse painel e todas as tatuagens, principalmente essa. Quando eu estava tatuando, o tatuador lá na Itália saía da sala, ia do lado de fora, acendia um cigarro de maconha, pitava e voltava. Eu falava, eu vi umas 3 vezes, eu falei, amado, irmão, o que você está fazendo? Em italiano, né? Ele falou assim, não, é que eu vou lá, eu dou uma pitadinha e um tirinho, porque para eu não tremer, senão sua tatuagem vai sair feia. Eu falei, então manda bala, vou fumar uns 10. Eu não sabia, mas tudo aquilo ali era o quê? Consagração a um demônio. Porque quando eu me converti na Itália, que o apóstolo Roberto, que me apresentou o apóstolo Daniel, que eu conheci lá, ele ungiu minhas tatuagens e todas elas ficaram vermelhas. E todas simbolizavam pacto. E eu quero explicar para vocês. Tatuagem, quando você faz ela, você derrama sangue. Por exemplo, eu tenho o nome do meu filho. Tatuei o nome do meu filho já é idolatria. Porque eu não preciso demonstrar amor pelo meu filho tatuando o nome dele. E isso daqui, o que é? Carência. Eu quero demonstrar amor para o meu filho que eu não consigo demonstrar conversando. E Deus, quando me revelou isso, Ele falou assim, olha, as suas tatuagens, você fez pacto. Por quê? Você queria demonstrar amor pelo seu filho, você foi e tatuou, você derramou sangue. E não libertou nada. Por quê? Você continua longe do seu filho, você não continua conseguindo demonstrar o amor. O nome dos seus pais, o nome do seu sobrinho, o meu nome, as frases. Você está tentando demonstrar um amor por mim, tatuando no seu corpo, você está derramando sangue. Meu filho, só há uma libertação através de um sangue derramado, que não é de tatuagem, mas é de Yeshua HaMashiach, na cruz do Calvário. Somente o sangue de Jesus Cristo liberta. Se você estiver fazendo tatuagem para demonstrar amor para o seu namorado, noivo, marido, pastor, apóstolo, enfim, não façam, porque não vai te ajudar a demonstrar amor. Somente Jesus, somente esse sangue liberta. Álcool. Eu estava em depressão. Acabava um jogo, o que o inimigo falava? Pô, vocês perderam o jogo, vai lá, toma uma, que você vai esquecer, você vai dormir levinho. Eu ia lá, tomava o quê? Se uma faz bem, imagine 1, 2 caixas.
Dormia bêbado e acordava no outro dia na ressaca. E o quê? O jornal estava falando mal, o meu desenvolvimento dentro de campo estava mal. O inimigo, ele engana. Se você tomou um copinho, fuma um cigarrinho para você ver como que é gostoso, vai te passar um êxtase. Amados, muitos acham que a droga, que a cocaína, a maconha e o crack é a pior droga que existe. Eu creio nisso também. Mas 99,9% das pessoas que consomem esses entorpecentes, para poder consumi-los antes, passaram pelo álcool. Então saiba, a droga do século é o álcool. O álcool, ele te induz a todas essas drogas. Não caia. Não caia na ilusão do inimigo. Ah, um cálice de vinho faz bem ao coração. Ajuda. Nós temos que ter discernimento para quem nós estamos ministrando, porque a palavra de Deus diz, mas como? Imagine o pastor ministrando aqui essa noite, eu ministrando aqui essa noite falando, amados, a Bíblia fala para não embriagar. Então se você toma um cálice de vinho, toma uma cervejinha, não tem problema. Mas como não tem problema se eu comecei desse jeito? Eu não estou mudando a Bíblia não, amados. Só estou falando que algumas pessoas podem receber, mas se eu estiver ministrando e tiver um alcoólatra aí, como se um pastor estiver ministrando e eu estiver sentado aí, eu falo, opa, então se um pouquinho de vinho não faz mal, eu vou tomar um pouquinho de vinho. Eu tive problema com álcool. Isso pode voltar tudo de novo. Entendeu, amado? Então nós temos que saber para quem nós estamos ministrando. Porque tem pessoas que ministram e elas sabem se controlar, mas e se tem um alcoólatra? E se tem um fumante, eu falo que um cigarrinho não faz mal. Faz mal. Não se iludam com essas coisas que o inimigo nos oferece. Eu comecei simplesmente o quê? Com um copinho de cerveja. E me tornei alcoólatra. E um copinho de cerveja para mim não descia. E me ensinaram, sabe o quê? A tomar um copinho de cerveja, mas antes de tomar um copinho de cerveja, misturar ele com um pouquinho de limão e sal. Toma o limão e sal. E depois você vira cerveja. Eu falo, nossa, perfeito. E aí foi. 1 copo, 2 copos, 3 copos, 4 copos, 1 caixa, 2 caixas, 80 caixas, 100 caixas. E alcoólatra. É as armadilhas que o inimigo nos oferece. São as coisas que o inimigo nos oferece, mostrando que nós vamos sair da depressão. Ah, estou com um problema no trabalho, eu vou sentar ali no happy hour com os amigos para tomar um chopinho. Não, amados. Não é dessa maneira, isso não vai te libertar. Isso vai te induzir a outras coisas, porque se você tomar um copinho, daqui a pouco você vai sair de si, daqui a pouco você vai estar em uma boate, ou discoteca, onde você teria, não sei como que fala, ou balada, daqui a pouco você vai estar no leito, se prostituindo, como aconteceu muitas vezes comigo, ao ponto de acordar nu, gritando, falando que tinha sido roubado. E meu amigo que morava comigo falou assim, cara, você dormiu bêbado, você tirou toda a roupa dormindo, e você está falando que foi roubado? Toda a cama toda cheia de xixi. É um atleta profissional de futebol, que tem responsabilidade de passar para os jovens, de passar para os pais, a maneira que tem que educar os filhos, de passar para aquelas pessoas que estão começando a sua carreira no futebol, ou em suas profissões, porque hoje quem está falando com vocês aqui, é um jogador profissional de futebol, mas você pode adotar para a sua profissão. Existem pessoas aqui da lei, policiais, nós devemos respeito a eles, porque a autoridade que foi dada a eles, não foi dada por mim e por vocês, mas foi dada por Deus, e eles sabem disso, e os nossos pais, Deus deu autoridade a eles, e nós não damos essa honra devida a eles, aos nossos pastores. Então nós temos que passar uma imagem que nós somos, não aquela imagem que nós queremos ser. Eu garanto a vocês, eu sempre passei uma imagem na televisão de bonzinho, de humilde, mas eu não tinha nada disso, amados. Isso aí era tudo Facebook, tudo fake. Porque você pode ver as pessoas mais desiludidas, elas postam aquilo que elas querem ser no Facebook. E quando sai dali de trás do Facebook, elas estão destruídas. Porque elas querem passar que são bem, que estão bem na igreja, que glória a Deus. Eu falo isso porque hoje, eu e minha esposa, nós somos líderes de casais
no ministério que congregamos ali em São Luís de Montes Belos, no interior de Goiás. E a gente vê tantos casais vivendo só love no Facebook. Aí depois as mulheres ligando para minha esposa: nossa, meu marido não gosta de acordar cedo. Meu marido gosta de uns negócios estranhos. Meu marido, ele vai para uma corrida de tal e falta da igreja. É tudo fake, amado. Servir a Deus, como eu falei, é radicalismo. Não é 50%. Ah, eu sou crente, mas não sou de dizimista. Você não é crente. Me perdoe falar isso. Porque a Bíblia é 100%. Servir a Deus é adotar o princípio. E quando a gente serve Deus, quando nós somos crentes, eu, quando converti, quando aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu saí daqui e vim para cá. Por quê? Eu escolhi servir a Deus. Eu falei: se eu servir Satanás com força, eu vou servir a Deus com muito mais força ainda. Então servir a Deus não é isso, degrau em degrau. Ah, não, eu bebi 80 caixas, hoje eu vou beber 40, amanhã 10, depois 2. Não, eu fumava. Amados, porque se a gente serve a Deus, estamos aqui, a gente vem para cá e Jesus volta, nós vamos ficar. Nós podemos o quê? Subir degrau em degrau? Aqui em questão o quê? Ministerial. Eu quero ser pastor, então eu preciso estudar, eu preciso ser presbítero, eu preciso ser diácono, eu preciso ser... Tem que passar os períodos, eu preciso me aprimorar primeiro, até chegar a ser pastor. Aí sim, é degrau por degrau. Mas quando se fala de cristianismo, quando se fala de servir a Jesus, se fala de radicalismo, se fala de 100%, não é servir 50%. Deus é dessa maneira, amados. O nosso Jesus, Ele é tão maravilhoso, que Ele fala conosco a todo instante. A todo instante. Se a gente for no livro de Lucas, no capítulo 24, os versículos de 13 a 19, nós vamos ver a história de duas pessoas, dois discípulos que viveram sobrenatural com Jesus. Viu milagre, esteve com Jesus, viu as ministrações, e quando Jesus morreu, eles estavam a caminho, e Jesus apareceu para eles, e conversou com eles, e a cegueira espiritual deles, a tristeza, a decepção deles, imagine, o ser humano decepcionado com Deus, era tão grande, que Jesus foi caminhando com eles, e eles não sabiam que era Jesus, e Jesus está falando comigo, com você, a todo instante, a gente fala: pô, será que é Deus? Jesus falando para a gente parar de beber, para a gente parar de fumar, para a gente parar de se prostituir, para a gente mudar esse relacionamento nosso de cabeça baixa, porque nós estamos nos transformando numa geração de cabeça baixa. Sabe por quê? Porque nós estamos no culto, nós estamos em casa, nós estamos na rua, assim, ó, WhatsApp. Isso é uma geração de cabeça baixa. A palavra de Deus fala que Ele nos fez para andarmos eretos. Eu acho que está no livro de Êxodo. Andar ereto é o quê? De cabeça erguida. É parar com esse negócio. Nós vemos tantas pessoas indo para a igreja, não tenho nada contra também não. Mas isso daqui é a palavra de Deus. Aleluia. Não o meu celular. Que eu tenho a Bíblia baixada, que se acabar a bateria, eu não posso guerrear com o inimigo. Ah não, mas a Bíblia está gravada aqui. Tá, mas essa é minha espada, amados. Eu não ando sem ela. Aleluia. Não é no celular. Não condeno. Não condeno. Quer usar no celular? Amém. Quer usar no tablet? Amém. Mas nós precisamos ler esse livro, que o autor está presente. É o único livro que o autor está presente. O WhatsApp nós falamos, e a pessoa está distante. O Facebook nós falamos, a pessoa está distante. O telefone, mas isso daqui não. Deus está no nosso lado falando. Que nós temos que abandonar princípios que não edificam. Amados, Deus me trouxe aqui essa noite para falar isso. Eu vim com tudo programado, vim com o Salmo 128, decore, salteado, e Deus foi mudando. O meu ministério não é falar sobre finanças, no entanto, que eu não sei lidar com finanças. Eu não sou totalmente convertido nessa área, porque eu pego e eu gasto. E a quem Deus delegou essa missão? A minha esposa. Se a minha esposa subir aqui e ministrar sobre finanças, vocês ficam de queixo caído, sabe por quê? Ela não tem estudo, mas o Espírito Santo capacitou.
E eu não estou aconselhando a não estudar. Eu só estou simplesmente falando o quê? A circunstância da esposa de um jogador de futebol, de uma mulher que prega a palavra de Deus e que cuida de 2 filhos e de muitos funcionários, porque nós temos construções, fez com que ela o quê? Se interessasse o quê? Através da leitura, através da oração, e o Espírito Santo foi capacitando. Então, se você está tendo dificuldade na sua escola, no seu trabalho, em qualquer área que seja, pede ao Espírito Santo. Desligue o celular e pegue sua Bíblia e ora, como minha esposa fez. E se ela ministrar aqui, vocês vão ficar com pena de mim. Vai falar, como que esse cara pega dinheiro? Porque eu preciso ligar para ela, amor, posso comprar uma camisa? Vou fazer até propaganda na Zara. Quanto custa? R$54. Não é tempo de gastar. Fala, misericórdia. O meu pastor está aqui, ele sabe. Ela manda para ele assim, apóstolo, olha, de dízimo foi isso, de primícia foi isso, que entrou isso e isso. Ele fala, minha filha, manda, não precisa especificar. Amém, glória a Deus, a fidelidade do teu coração. Ela fala, não, mas comigo é assim. E quem ensinou ela? O Espírito Santo, através de oração. E às vezes você está aqui e fala, poxa, eu moro em Cariacica, a condição para ser um jogador profissional de futebol, para ser um engenheiro, para ser um presidente da república, está tão distante. Não está não, porque eu nasci numa cidade de 15 mil habitantes, que não tinha nada. E vocês estão numa cidade de mais de 400 mil habitantes, não sei quantos habitantes tem aqui. E vocês acham que nunca ninguém está vendo. Saiba que Deus está vendo. Porque quando nós estamos de joelho, Deus está assim, olhando para nós e passando a mão na nossa cabeça. Quem nunca sentiu isso, faça. Porque vocês vão sentir. Vão sentir Deus passando a mão na cabeça e falando assim, não, eu sinto verdade. Porque existem várias formas de servir a Deus. Existem formas também de trazer o dízimo, de trazer a oferta. Eu vinha trazer meu dízimo, e quando eu voltava lá para trás, eu ia grande. Eu falava, nossa, eu levei meu dízimo, minha oferta, minha primícia. Todo mundo deve estar pensando, nossa, esse jogador, quanto será que é o dízimo e a oferta desse cara? Deve ser alto. E aquilo era soberbo, até que um dia, eu voltando, Deus me repreendeu, falando assim, você mesmo. Eu falei, Senhor, Ele é. Você está levando o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, eu não preciso disso daí não. Eu sou o dono do ouro e da prata, você não vai me comprar. O dia que você for na frente do altar, entregar de todo o teu coração, eu vou começar a trabalhar na sua vida. E Deus foi fazendo essa mudança na minha vida, a tal ponto de num país muçulmano eu servindo Ele, faltando 5 jogos para acabar a competição, eu estou há 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses mais ou menos, sem jogar futebol. É plano de Deus? É. Porque se eu e você, nós estamos aqui essa noite, saiba que Deus não te livrou só da dependência que você se encontra, mas Deus te livrou da morte, porque Deus me livrou da morte. Se vocês não acreditam, eu vou finalizar meu testemunho contando essa passagem. Se vocês não acreditam que Deus me livrou da morte, e que Deus nos livra da morte, o meu celular está junto com o meu pastor, eu vou mostrar depois para vocês a mensagem. Eu ia até pedir para colocar no telão, mas eu cheguei atrasado, não teve como, e também vi que aqui nós estamos sem o telão, mas eu quero mostrar para vocês. No início de março, eu estava no Sivasspor da Turquia, recebi uma ligação do meu ex-empresário. Cicinho, fiquei sabendo que seu contrato acaba agora em maio, dia 31 de maio, com o Sivasspor. Você está dando várias entrevistas que quer voltar a jogar no Brasil. Sei que você quer voltar a jogar no São Paulo. Só que tem um time querendo te contratar. Perguntou o salário, quer fazer um contrato de 2 anos contigo. O que você me diz? Eu falei, olha, Sarti, Ricardo Sarti, eu tenho essa possibilidade, o clube do Sivasspor quer renovar contrato comigo para jogar ou para ser dirigente, mas eu expressei para eles a vontade minha de voltar a jogar no Brasil. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar de stand-by, já tudo palavrado, tudo feito, tal. Ok, acabou seu contrato, você não renovou com o Sivasspor, você não acertou com o São Paulo, você vem jogar nesse time. O Mauro, diretor, já legalizou a contratação, o Caio já autorizou,
Tá tudo certo, com o treinador, todo mundo. Ok. Então eu chegando no dia 31, acabando no dia 31 meu contrato, nos primeiros dias de junho, eu assino o contrato com esse time e se nada der certo. Aquilo lá alegrou muito o meu coração. Isso foi em março. Em abril, faltando 5 jogos, arrebentei o ligamento do joelho. Dentro do campo, eu com a mão no joelho, eu tenho 2 lesões no joelho direito. E agora uma no joelho esquerdo. Falei, Senhor, é esses os planos que o Senhor tem para mim? Saí do Brasil, faltando 5 jogos, tenho 35 anos, vou completar 36. É esse o plano que o Senhor tem para quem te serve num país muçulmano? Para quem está aqui no deserto? As promessas, eu tive proposta de vários times grandes, o Senhor não deixou sair do Sivasspor. E Deus, sabe o que Ele falou para mim? Nada. Porque às vezes a gente ora, às vezes a gente pede uma coisa e uma voz de Deus e Ele não fala nada. E a gente acha que Ele esqueceu de nós. E Deus simplesmente ficou mais de 4 meses sem falar comigo, sem me dar uma resposta. Eu pedi a liberação lá na Turquia, falei, deixa eu ir tratar no Brasil. O dirigente falou assim, ó, vai, quando você estiver bom, você volta se você quiser. Eu falei, tá bom. Meu ex-empresário me ligou, Ricardo Sartre, disse, sim, e aí? Fiquei sabendo que você se machucou, como que nós vamos fazer? Eu falei, Sartre, eu vou ficar bom só lá para outubro, novembro. Como o Campeonato Brasileiro acaba nesse período, vamos conversar para janeiro. Ele falou assim, ótimo, os caras querem trabalhar com você de qualquer jeito, tal, então vamos fazer o seguinte, eu vou falar para eles, o Caio, treinador, agradeceu, o Mauro, diretor, agradeceu, então está valendo. Aí eu falei, meu Deus, olha aí, era para eu estar jogando e eu estou machucado. Enfim, um belo dia, 6 horas da manhã, acorda minhas 2 bênçãos, minhas 2 filhas, minha mulher cansada. Amor, vai para a sala. Fica lá com elas, que eu vou dormir mais um pouquinho. Aí fui para a sala, cheguei na sala, liguei a televisão, coloquei minhas 2 filhas para brincar. Coloquei elas para brincarem, liguei a televisão. A hora que eu viro, caí de joelhos e comecei a chorar. E Deus assim, ó, eu te livro da morte. Minha esposa veio correndo do quarto, o que foi, amor? Falei, olha, o time que era para ter assinado o contrato no dia 1º de junho, dia 22, no início, quando eu estivesse à disposição para jogar, chama-se Chapecoense. Se vocês não acreditam, está ali no meu celular. O diretor falando assim, olha, o Cicinho tem que avisar logo, porque nós estamos contratando o Caramelo. O Caramelo é o lateral direito do São Paulo, que jogava no Mojimirim, que caiu dentro do avião, que morreu. Então, amados, se vocês estão aqui essa noite, é porque Deus nos livrou da morte, Ele quer que a gente pregue o amor dEle. Eu não estou desempregado há 1 ano e 4 meses à toa. Porque para Deus eu já estou empregado, mas Deus queria que eu estivesse aqui essa noite para falar. E aquela pessoa que não tem aliança com Deus, é tempo de se reconciliar. É tempo de fazer uma aliança com Deus. E se você está aqui é porque Ele te livrou da morte. É dessa maneira que Deus age. Deus se calou 4 meses. E eu perguntando. E simplesmente Ele manda uma notícia pela televisão. Mauro era o diretor que estava conversando. Caio é o Caio Júnior, treinador, que já tinha autorizado minha contratação. E outra ainda, dentro da sala do MIR, lá em Manaus, o apóstolo Monteiro, que cuida do grupo de jovens, do Jump, que é Jovens Unidos Multiplicando o Poder, da visão celular. Ele falou assim, eu tenho um amigo Mauro, dentro da Chapecoense, eu vou ligar para ele porque você está desempregado, você quer ir para lá? O apóstolo falou assim, quando nós saímos, Deus está me trazendo a memória agora, apóstolo. Filho, a hora que ele estava orando eu repreendi, porque você é jogador de time grande. Eu até achei e vi uma certa soberba ali naquilo que o apóstolo falou, mas olha a resposta. Vê como que é importante você ser fiel ao seu líder, o líder pagar o preço por você. Então o líder não está aqui, subindo aqui, pedindo ajuda, pedindo oração à toa, não. Ele está orando por nós. E Deus honra. E isso não estava programado não, apóstolo. Deus está falando aqui, e Deus está trazendo a memória, e eu tenho que falar. Então, amados, é isso. Deus é maravilhoso. Nós só vamos ser bem-sucedidos se andarmos no temor do Senhor.
Não é no temor do que o pastor, viu o pastor, vou... Não. Quando nós formos fazer alguma coisa errada, não adianta fazer assim, 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 não. É só fazer assim e falar, ô Senhor, perdão, não vou fazer não. Porque esse é o nosso costume, olhar para os lados para ver se o pastor, se tem algum amigo crente, alguma coisa. Não, amados, é assim, ó. Porque é dali que nos vem o socorro, o sustento. Se eu estou aqui essa noite é porque Ele me sustenta. É porque Ele fez com que eu estivesse aqui essa noite. Então, amados, se eu estou aqui é para falar que Jesus te ama. Jesus te liberta. O álcool não te liberta. A tatuagem não te liberta. O cigarro não te liberta. A droga não te liberta. O que te liberta é Jesus de Nazaré. E esse que me libertou pode libertar cada um que está aqui essa noite. Muito obrigado, amados, pela oportunidade. Muito obrigado mesmo, Senhor Jesus, porque a honra e a glória é sua. Se eu estou aqui é para a honra e glória de Jesus. E muito obrigado, pastor, por ter pago o preço através de oração, através de jejum. Obrigado ao irmão que foi lá no hotel buscar, ao grupo de louvor, a todos vocês que me receberam muito bem, receberam o apóstolo Daniel, o pastor que eu vou estar na igreja dele domingo, ministrando aqui também, ao irmão Abílio, que tem um testemunho impactante, gostaria que o senhor o conhecesse. Ele está aqui, o irmão Abílio, é pastor, ele é profeta, é um grande amigo meu, da minha esposa, e tem um testemunho que vocês pasmam, vocês ficam de boca aberta. Eu não vou falar, porque é surpresa. Ele é ex-tudo, e deixa ele abrir a boca. Ele ora com nós pelo celular, o céu baixa. O apóstolo falou assim, senhor, nós lá em Recife, espera aí que eu vou ligar para um profeta para... Ele começou a orar já, o reteté, e glória a Deus. E ele está aí. E para a honra e glória de Jesus, um homem de Deus. Então, se o senhor tiver a oportunidade, dê essa honra para que esse homem possa ministrar aqui, porque eu vejo aqui que nós estamos necessitando cada dia mais de testemunhos. Porque nós não temos testemunho maior do que de Jesus, mas infelizmente nós seres humanos... Quem já viu um milagre hoje? Alguém aqui já viu um milagre hoje? Quem não viu, simplesmente quando levantar da cama, faça igual eu fiz. Um dia que eu cheguei no culto e o pastor falou assim, já vou finalizar. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei que você vai sair com o seu milagre. E eu estava no banco assim, falando assim, nossa, mais um com conversinha ensaiada. E Deus falou no meu coração e eu... Então, quem não crê em milagre, faça como eu fiz, como Deus me repreendeu. Faça assim quando acordar. Isso já é um milagre, o sopro da vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Irmãos, estava conversando com o Cicinho hoje lá no hotel. E ele disse para mim, falou, pastor, porque eu havia passado uma mensagem para o Cicinho e fiquei aguardando. Aí ele estava me dizendo hoje que tem cerca de 70 mil pastores, 70 mais ou menos, e ele ficou assim, perdido, né? Não sabia, sem poder me achar, sem conseguir o contato. Eram 70. E aí o Espírito Santo falou com a esposa dele. Por que você não vai lá no código de área da cidade? Cada cidade tem um código de área. Aí pelo código de área ele achou lá o meu contato e me deu a resposta que estaria aqui. Então, Deus trouxe o Cicinho aqui para falar para você, meu jovem, meu rapaz e minha moça, que Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode transformar a sua vida como transformou a vida dele. Vocês ouviram ele dizendo que foi parar lá no fundo do poço e Deus o resgatou. O mesmo Deus que resgatou o Cicinho, nosso irmão, é o Deus que pode resgatar você hoje. É o Deus que tira você do fundo do poço.
é o Deus que transforma a sua vida. O homem não pode mudar a sua história. O pastor não pode mudar a sua história. Mas Deus pode mudar a sua história hoje, se você permitir. Deus transformou a vida do Cicinho porque Ele permitiu, abriu o coração, para que o Senhor pudesse entrar e transformar e mudar a vida dele. Porque o homem, o pastor, o papa, o padre, não muda a vida de ninguém, mas Deus pode mudar a sua vida e a sua história. Aqui existem pessoas, irmão Cicinho, que estão vivenciando, estão no fundo do poço, do álcool, das drogas, dos vícios degradantes. E Deus falou com você através da palavra. Deus falou com você através do seu servo esta noite. E o Senhor está dizendo para você: eu quero mudar a sua vida hoje. Eu quero transformar a sua vida hoje. Se Deus fechar um pouquinho a torneirinha do seu oxigênio, você morre. Eu vou repetir. Se Deus fechar um pouquinho a torneirinha do seu oxigênio, você morre, querido. Você está aqui, está respirando, conforme o irmão Cicinho disse, é permissão de Deus. Atos dos Apóstolos 17:28 diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Você está vivo, você está se movendo, é permissão de Deus. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar a sua vida. E eu quero chamar aqui, eu gostaria que você viesse aqui à frente da tribuna desse santuário, porque eu quero orar por você. Você que quer permitir Deus mudar a sua vida. Você que quer permitir Deus mudar a sua história. Tem que ser hoje. Para de ficar adiando, querido. Para de ficar adiando, amanhã pode ser tarde demais. Deus te trouxe aqui, trouxe o Cicinho aqui para você ouvir a palavra, ouvir o testemunho dele. Deus pode mudar a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu rapaz, minha moça. Deus pode mudar a sua vida hoje. Aonde está a primeira pessoa que esta noite quer entregar a sua vida a Cristo? Essas duas classes, você que quer entregar a sua vida a Cristo, você que está afastado e quer voltar hoje, quer fazer uma aliança com Deus, você que está afastado e quer renovar essa aliança, saia do seu lugar e vem aqui, eu vou orar por você. Eu quero orar por você, querido. Deus liberta você hoje. Jesus te tira do fundo do poço hoje. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Cristo hoje? Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. Aonde está a primeira pessoa? Eu sei que tem gente aqui que o Espírito Santo falou ao seu coração e você precisa sair de onde você está e vir aqui, porque eu quero orar por você. Ó, escute. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você, aleluia. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu sei que tem. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só, mas te olhando eu posso. Aonde está a primeira pessoa? Que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca.
tudo. Ó. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Cante! Você é um espelho. Não chore se o mundo ainda não. Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Querido, escute. Deus te colocou aqui, Deus permitiu que você estivesse aqui. Você vai jogar fora a oportunidade que Deus está lhe dando. Aonde está a primeira pessoa que esta noite quer entregar a sua vida a Cristo, está afastado, quer voltar? Tem alguém? Se coloque sobre os pés. Se coloque sobre os pés, por favor. Nós vamos terminar. Mas você está tendo a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Tem alguém que esta noite está afastado, quer voltar? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo? Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode mudar a sua história. Tem alguém?